Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E este é mais um vídeo do quadro Zoomundo Responde, aquele quadro querido onde a gente responde perguntas enviadas por vocês, nossos inscritos. E este é o primeiro vídeo que estou gravando como doutora. Então ontem foi minha defesa de doutorado e eu fui aprovada, então mais uma doutora aqui no Zoomundo. Mais uma doutora, nós somos um casal de doutores aqui no Zoomundo. Então a voz da Amanda tá até tadinha, né? Coitada, meio ruim aqui. Até por conta de ter apresentado ontem. Mas finalmente a Amandinha é doutora agora. E lembrando que para que a sua pergunta também possa aparecer por aqui, basta fazer ela em qualquer vídeo nosso, utilizando a hashtag ZooMundoResponde. E a primeira pergunta é da Cláudia Souza Alencar, nossa embaixadora aqui do Zoomundo. E ela perguntou se existe histórico de híbridos entre canídeos da tribo Vulpini. E ela pergunta também, né, por que as raposas não conseguiram ocupar nenhum nicho aqui na América do Sul? Será que elas não estavam no intercâmbio faunístico? São duas ótimas perguntas. Sim. Foi até difícil de achar a resposta, assim. E realmente a gente procurou e não achamos híbridos entre as espécies da tribo Vulpini, embora a gente saiba que existam híbridos de canídeos, a gente até falou recentemente sobre eles, mas da tribo Canine, que é a tribo dos lobos e dos cachorros. Um dos motivos pelo qual a gente achou que isso pode acontecer é por conta da variação no número de cromossomos que tem dentro da tribo Vulpini. Frequentemente, os animais não conseguem formar híbridos por conta da incompatibilidade desse número de cromossomos. A gente sabe que existem exceções para isso, mas normalmente é por isso que não dá para criar animais com híbridos entre diferentes espécies. E dentro da tribo Vulpini existe muita variação sobre esse número cromossômico. Desde espécies que têm só 34 até espécies que têm mais de 70 cromossomos, né? É muita diferença, né? Muita. Mas pode ser também que a gente ainda não tenha achado esses híbridos, né? Não sabemos até agora. Em relação agora à segunda pergunta dela, né? Por que as raposas, elas não migraram para a América do Sul com essa ponte de terra, né? Que é o Istmo do Panamá. E assim, a gente não tem como saber o porquê que elas não migraram, mas o que a gente sabe é que muitos outros bichos migraram, inclusive outros canídeos, né? Então, aqui a gente tem lobo-guará, por exemplo, né? Não tínhamos canídeos aqui na América do Sul, né? A gente tinha bastante marsupiais e tal, mas não canídeo, não outro tipo de fauna. Como essa ponte de terra, ela é bem estreita, então é muita gente, né? Muito bicho ali tentando passar. Alguns tiveram sucesso, outros não. Pode ser que as raposas tenham de fato chegado por aqui, mas tenham sido extintas. E a gente não encontrou os fósseis ainda. Não encontramos ainda, então assim, não tem como saber por que elas especificamente não conseguiram passar aqui. Se tivesse que chutar a gente chutaria que é por competição, já que para atravessar o Istmo do Panamá você tem que passar por nichos muito comprimidos, assim. Pergunta agora da Juliana. Existe algum animal que se utiliza de acessórios externos para chamar a atenção do parceiro? Tem um que a gente conhece muito bem, né? Que chama ser humano. Verdade. Usa muito. O pessoal até colocou nos comentários, até responderam assim, até ser humano. Mas animais não humanos que usam acessórios externos existe sim, né? Sim. Temos entre as aves essa questão, até porque as aves têm esse comportamento bem complexo de corte, né, de reprodução. Então os machos costumam construir ninhos elaborados e tudo mais, e muitos machos utilizam de vários objetos humanos, inclusive para construir um ninho ou para construir ali um local para chamar a atenção das fêmeas, para mostrar, olha só que coisa bonita, né, que eu construí para você, agora a gente pode ter os nossos filhinhos. Então a gente tem, por exemplo, o pássaro jardineiro, que é uma espécie que ela é conhecida por utilizar objetos azuis para conseguir construir essa estrutura para chamar a atenção da fêmea. Então, canudo, tampinha de garrafa, lacre de garrafa, em sua maioria de cor azul, que é uma cor mais rara na natureza, né? Então a gente difícil achar planta azul, né? Exatamente, são poucos animais também com essa coloração e tudo mais. Então, ele utiliza isso para chamar a atenção dela. E aí a gente tem também um outro caso, essa aqui é uma foto de um ninho de tecelão, lá da África do Sul,
onde ele utilizou uma boneca Barbie. O tecelão, ele literalmente costura o ninho dele. Então ele vai passando os filamentos ali de vegetação, e ele vai passando dentro uns do outro, ele vai realmente costurando, como se fosse um tecelão. E aí ele pegou uma Barbie e ele foi entrelaçando os fios de cabelo dela no meio do ninho. E aí fica essa coisa meio grotesca aqui da Barbie no meio do ninho. E não sei se funcionou para chamar a atenção ou não da fêmea. Não sabemos, Não assim, sabemos. Mas a foto é bem bacana, Fica né? bem interessante. E um outro caso que não é de um animal que usa um acessório externo, mas ele modifica o ambiente para realizar, né, esse processo de corte, é de um peixe. É o baiacu de manchas brancas, que ele é do Indo-Pacífico, que ele cria essas estruturas circulares aqui e quase que perfeitamente simétricas. Ele vai cavando com a boca esses desenhos no chão e é muito legal ver isso acontecendo, porque ele cava, joga areia longe, depois ele sobe, olha por cima para ver como é que ficou, volta, cava de novo e fica um tempão nisso. E, gente, é praticamente um animal fazendo um peixe criando uma obra de arte. Uma obra de arte na própria natureza, né? Ali no próprio habitat, também para chamar a atenção da fêmea, né? Tipo, olha o que eu sei fazer. Né? Eu já me sinto atraído por esse peixe, imagina uma fêmea, então. Muito legal. E aí, isso mostra pra gente que os animais podem usar, sim, outros objetos para chamar a atenção, só que a gente não lembra de nenhum caso de um animal que use, por exemplo, adornos no próprio corpo. Igual a gente usa colar, brinco, né, chapéu, roupas. A gente, pelo que lembra, eles usam fora, mas não no próprio corpo. Sim. Pergunta agora de Eduardo Crispim, que ele gostaria de saber mais sobre o incrível processo de parasitismo sexual envolvendo o acasalamento do anglerfish. Pergunta direto para a nova doutora em oceanografia do Brasil. Pois é, né? Pra quem não sabe, eu sou especialista em peixes de oceano profundo. E aí a gente tem alguns vídeos aqui falando sobre esses bichos e tem alguns vídeos falando sobre o peixe-diabo, ou anglerfish, peixe pescador, que é esse aqui da foto da esquerda, que é uma fêmea, né? Então o bicho maior é uma fêmea, mas dá pra perceber que tem um negócio penduradinho, né? Lá embaixo, que é um macho, que a gente chama de macho parasita, mas é meio que errado falar esse nome, né? Mas o que acontece? Os machos, então, eles são bem menores do que as fêmeas. Quando eles encontram uma fêmea, eles mordem ela e não soltam nunca mais. Nunca mais. Ao ponto de que o sistema circulatório dele se funde com o sistema circulatório dela e eles viram uma coisa só. Então ele passa a se alimentar literalmente do alimento dela, por isso que se chama macho parasita. Mas por que não é uma relação de parasitismo propriamente dita? Porque o benefício para a fêmea é a questão da reprodução. Porque com o macho ali fixo com ela consegue estar ali se reproduzindo e perpetuando a espécie. Por isso que o termo parasita não é bem empregado. Na pergunta dele, ele começou falando do anglerfish, depois falou do peixe-ogro. Não sei se ele se confundiu, né, mas de qualquer maneira, existe sim um peixe de mar profundo chamado peixe-ogro, só que ele é uma outra espécie. Não é parente do anglerfish e ele não tem essa questão do parasitismo, tá bom? Mas de acordo com o que ele quer saber, né, qual que foram as características adaptativas que os machos desenvolveram, basicamente eles têm um olfato bem desenvolvido, bem apurado para poder encontrar uma fêmea. Na maioria dos casos os machos não encontram uma fêmea, porque o mar profundo é um desertão. Sim. Mas quando eles encontram, eles têm algumas enzimas digestivas que vão digerindo a pele dele para ele poder ali se encaixar, e ao mesmo tempo essas enzimas vão digerindo a própria boca dele, então isso faz com que eles realmente se fusionem. Uma das coisas mais incríveis da natureza. Uma das coisas mais impressionantes da natureza, né? E realmente é como a Amanda falou, de todos eles, 90% morrem sem nunca encontrar uma fêmea. Então é algo impressionante mesmo. Pergunta agora de aquarismo de boa. Tem alguma chance de se desenvolver uma nova era do gelo nas próximas décadas? Boa pergunta, meu caro. E é uma pergunta difícil de responder, né? Sim. Porque esse exercício de imaginar como vai ser o futuro tem muitas variáveis envolvidas. Mas como você cita aqui particularmente as próximas décadas, então a gente está falando de um futuro no curto prazo,
A gente acredita que não, que seria muito improvável que a gente tivesse uma era do gelo num curto prazo. Por quê? Um dos fatores que já foi sugerido, que está relacionado com a presença de momentos mais frios do planeta, né, que a gente chama desses eventos de eras do gelo, são os ciclos de Milankovitch, que são variações naturais que a gente encontra no formato da órbita da Terra. Sim. Então, de vez em quando, a órbita da Terra está mais circular ao redor do Sol, ou seja, a todo momento aqui você está numa distância mais ou menos igual do Sol. Então, durante todo o período de translação, o planeta em si recebe aproximadamente a mesma quantidade de radiação solar. E tem momentos em que você tem uma órbita mais circular, mais ovalada. Que aí é o contrário. Aí você tem momentos, por exemplo, aqui, onde você está recebendo mais radiação solar do que o normal. E você tem momentos mais longos, onde você está recebendo menos radiação solar do que o normal. Então isso pode indicar que talvez, isso vai variando, a gente sabe que varia. E isso pode indicar que talvez quando está um ou em outro, o planeta entra em recessão climática, ele entra numa era do gelo. O problema de causar isso nas próximas décadas é que a gente está fazendo um fenômeno oposto. A gente está injetando gás carbônico na atmosfera e a gente está acelerando por outros processos o aquecimento global. Então, se o planeta realmente começar a esfriar, a gente está aquecendo ele de maneira muito mais rápida do que ele esfria, né? E é bom a gente deixar claro que isso não é uma coisa boa, né? Porque alguém pode pensar, então o aquecimento global é bom porque vai impedir a era do gelo, a glaciação. E na verdade não, gente, não tem nada a ver. Os efeitos dos gases, dos gases que causam o efeito estufa, eles causam várias mudanças aqui no nosso planeta que são muito drásticas também. A gente provavelmente está vivendo uma sexta extinção em massa, causada em partes por isso, pelo aquecimento global, e isso está sendo muito prejudicial. Então não tem como uma coisa poder compensar a outra, tá? Então que isso fique claro. Só para deixar bem claro isso. Então acreditamos que não deve ter um próximo tão curto assim. Pergunta de Wagner Aero, mais uma pergunta aqui para Amanda, que ele pergunta: qual a interação da Marinha com a USP? Na área oceanográfica, né? Por exemplo, assim como tem na área nuclear. E aí, dentro do IO, qual Maravilha. que é? IO é o Instituto Oceanográfico da USP, né? Então, essa relação com a Marinha, ela pode ter a ver tanto com um apoio, né, numa logística, como autorizações. Então, por exemplo, o projeto que eu faço parte, que é o Deep Ocean, a gente coleta organismos de oceano profundo. Para a gente fazer essas coletas, a gente se afasta muito da costa. Então, na área que a gente vai fazer as coletas, a gente precisa de uma autorização da Marinha. Então, a gente manda o nosso projeto para a Marinha, dizendo onde que a gente vai coletar, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, e eles dão essa autorização. Então, tem essa questão de autorizações, mas tem a questão também de apoio, como, por exemplo, eventualmente a própria Marinha pode ceder o combustível para a operação, né? Porque é muito custoso uma operação, né, no navio desse porte e tudo mais. Então também pode ter esse tipo de parceria, né, de apoio. Coloquei um outro exemplo aqui, que é da Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma estação de pesquisa que pertence ao Brasil, pertence ao estado, que fica lá na Antártica, mas ela é administrada pela Marinha. Então, quando pesquisadores brasileiros vão para lá, independente de serem pesquisadores da USP, do Instituto Oceanográfico, então tem que ter também essa autorização e esse apoio da Marinha. Tá? Então, é basicamente isso. Tem bastante. Tem uma interação grande, né? Mais do que as pessoas talvez imaginem. Exatamente, tem sim. Pergunta agora do Gabriel Guido. Os fungos estão mais próximos dos animais ou dos vegetais? E curiosamente, apesar da gente estudar fungos mesmo dentro da biologia, normalmente nas disciplinas de botânica, os fungos são parentes muito mais próximos de nós animais do que eles são dos vegetais. Então aqui a seta vermelha está apontando para o grupo, né, que junta fungos e animais, chamado Opisthoconta, enquanto que as plantas estão aqui, ó, em Arqueplástida. Então as plantas estão bem mais longe da linhagem que vai juntar fungos e animais.
E você fala, nossa, mas o fungo ali paradinho, né? O que que une? Parece muito mais uma planta do que um bicho. Sim, Por que eles são parentes mais próximos mas nossos? os fungos são estruturas bem complexas, tá? Mas tem uma característica aí que a gente pode pontuar em comum entre eles, é porque tanto fungos como animais possuem algum tipo de célula que tem um flagelo único. No caso dos humanos, né, por exemplo, a gente tem os espermatozoides, que são essas células que têm esse flagelo, que é esse rabinho. Então, os fungos também têm células que têm essa estrutura. E aí, ao longo da evolução dos fungos, eles foram modificando essa estrutura. Alguns perdem, outros bifurcam, modificam de alguma maneira. Mas os fungos, inicialmente, têm essas células que parecem muito espermatozoides, assim como nós, animais, também temos. No nosso caso, para reprodução. Além disso, tem as evidências no DNA, né? Olhando para sequências de DNA, você vê que nós compartilhamos muito mais DNA com os fungos do que com as plantas. Pergunta número 7 agora, de Lúcio Flávio Dias. Vocês conhecem a pantera luna? E existe perigo de que ela ataque seus tutores ou ela já pode ser considerada como domesticada? A gente não conhecia como nome de pantera luna, né? A gente foi pesquisar. Encontramos alguns vídeos bem fofos, porém com uns pontos aqui a considerar, né? Sim, então lembrando que pantera em si, o animal pantera não é uma espécie, ela pode ser, por exemplo, um leopardo ou uma onça com melanismo, que é essa condição, né, de muito excesso de melanina, né? E o pessoal considera como pantera negra. E aí chama, né, pantera negra. Na verdade, pantera é o gênero de todos os grandes felinos, né? Os leões são pantera, os tigres são pantera, as onças são panteras. Sim, exatamente. No caso, então, da luna é uma espécie de leopardo. E qual é o caso da luna? Ela foi rejeitada pela sua mãe, isso num zoológico, e aí ela ficou muito mal, e aí o pessoal desse zoológico direcionou ela para essa moça que já tinha uma experiência com reabilitação de felinos e tudo mais. Só que ela se afeiçoou com a Luna e a Luna se afeiçoou com ela, elas criaram essa relação e ela meio que cria a Luna como se fosse um pet. Inclusive a gente vê foto da Luna com o cachorro dela, né, que é um Rottweiler aqui. Então fotos fofíssimas e tudo mais. Então, sim, existe esse vínculo, ela é praticamente um pet, mas a gente não pode dizer que ela foi domesticada, porque o processo de domesticação ele não ocorre com o indivíduo, ele ocorre a nível de espécie, assim como os lobos cinzentos foram domesticados, dando origem aos cachorros, por exemplo. Não é isso que aconteceu, isso é em nível de indivíduo. Então, a gente não pode dizer que a Luna foi domesticada. Até porque o processo de domesticação parte do pressuposto de uma seleção de geração após geração. Sim. Você faz isso frequentemente, várias vezes. Então, da mesma forma, você não pode pegar um filhote de lobo na natureza e cuidar, ele não vai parecer muito com um cachorro? Vai. Só que como ele não passou por todo esse processo de domesticação, a chance dele um dia te morder, dele se injuriar, dele querer sair fora e procurar o bando dele é muito mais alta do que você tendo um filhotinho de cachorro, que já é domesticado. Aqui com a Luna é a mesma coisa. Ela está muito habituada já ao contato humano, ao contato com a família dela. Ela considera certamente como parte do grupo, mas especialmente quando ela for envelhecendo e ficar com menos paciência, com menos saúde, existe sim um risco muito considerável de que ela acabe mordendo, dando uma patada, machucando efetivamente alguém. Fora o risco também de, imagina, você levar uma criança pequena perto dela e ela tem um instinto de caçadora. É complicado. Né? E outra coisa que é complicada, assim, né, a página tem milhões de seguidores, Quase né? 4 milhões. Quase 4 milhões, é muita coisa. Então é muito perigoso passar essa ideia trocada de que qualquer pessoa pode ter um bicho selvagem, assim. Então tem que ter muita cautela com isso. Pergunta agora da Poliana Pamplona. Por que algumas fêmeas de diversas espécies rejeitam os filhotes? Bom, isso acontece por conta do custo da reprodução, né? É muito custoso você não só gerar o filho, mas depois ficar carregando ele para lá e para cá, né? E amamentando e tal. Pois é, então a reprodução é muito custosa e aí pode acontecer, por exemplo,
do filhote nascer com algum problema. Então, nesse caso, muitas vezes a fêmea rejeita, porque ela não vai conseguir cuidar desse filhote vai ter menos chances de sobreviver. Então, às vezes, ela abandona porque ela sabe que o bicho ali não vai ter muitas chances. Ou então, os recursos, eles estão tão escassos que ela não vai conseguir prover recursos mal para ela, quem dirá para uma outra vida. Então, muitas vezes acontece isso também. Mas é importante a gente ressaltar que a gente não deve olhar isso, julgar isso com a nossa moral humana. Né? Porque é completamente diferente. É uma estratégia biológica válida. Porque assim, por mais que a fêmea, às vezes, para cuidar do filhote, ela arriscaria a própria vida. E aí é melhor, muitas vezes, para passar por uma crise de comida, uma crise temporária, ela garantir a própria sobrevivência, rejeitar o filhote, e depois ela vai ter mais 2, 3, 4, 5 ciclos reprodutivos com a chance de ter outros filhotes. Então, em alguns momentos, biologicamente, faz sentido, que parece que não faz, né? Você fala, pô, teve um filhote, não sei o que lá, e depois abandonou. Mas ainda assim é uma estratégia válida, não olhando com a moral humana, obviamente. Sim. E tem um caso recente que também causou bastante comoção, foi o caso de um bisão americano, que ele estava num parque, e um dos seus filhotes, ele estava tentando subir um barranco, e estava preso, não estava conseguindo subir o barranco. E um rapaz passando por lá, na maior das boas vontades, ele foi lá, pegou o bisão no colo, subiu o barranco com ele e soltou o bisãozinho, ali o filhotinho. Só que quando o rapaz pegou no colo, ele acabou infectando, entre aspas, o bisão com o seu próprio cheiro, com o cheiro humano. E a fêmea acabou rejeitando, por conta desse cheiro, o seu filhote. Tudo bem, o animal podia ter morrido, né, se não fizesse nada, mas ele também pode ter morrido só por conta de que o rapaz acabou pegando ele depois. Então é uma questão delicada, não cabe aqui julgar se o rapaz devia ou não devia ter pego, mas é importante a gente ter noção de que quando a gente faz alguma interferência ali na natureza, a gente precisa saber muito bem o jeito que tá fazendo, né, como fazer para acabar não tendo um efeito pior. Talvez se ele tivesse, de repente, jogado uma corda, uma tábua, um toco de coisa. madeira, alguma coisa assim, ele não tivesse impregnado o bicho com o cheiro dele e a fêmea não teria rejeitado. Ou talvez se ele tivesse chamado a guarda florestal, talvez tivesse chamado os especialistas, que é sempre o caso que a gente recomenda. Chama um especialista, tem um órgão público que cuida disso, teria sido melhor. Com certeza. 2 perguntas em um. Então, o Megazilla 0.2 e aqui Geneusa Demétrio perguntaram: será que os mosassauros tinham uma barbatana dorsal igual a dos ictiossauros? E por que o mosasauro tem uma boca fina? Bom, em relação à nadadeira dorsal, né, não barbatana, né, o nome mais correto seria nadadeira, a gente tem vários fósseis de mosassauros, vários fósseis completos, muitos fósseis com marcas de nadadeiras, inclusive esse aqui, que é um dos mais bonitos que se tem. Você tem a marca de uma parte dorsal aqui, mas que seria um lobo caudal, né? Um lobo caudal aqui, e não nas costas, né? Não no meio das costas do animal. Então não, os mosassauros, até o ponto que a gente sabe, eles não tinham essa nadadeira dorsal. Pode ser que um ou outro tivesse evoluído? Pode ser, mas para você afirmar isso, para você reconstruir numa paleoarte isso, eu acredito que você precisa ter evidência direta disso. Enquanto você não tem evidência direta disso, você continua fazendo eles sem essa nadadeira dorsal. Justamente. Agora, em relação a esse focinho alongado, isso é uma tendência de animais que se alimentam de peixes. Então, a gente vê isso, por exemplo, em jacarés, crocodilos, o gavial, né, que tem aquele focinho bem comprido. Então, é uma excelente estrutura de capturar peixes, até porque esse focinho mais fino, ele vai ser mais rápido, mais eficiente e vai atordoar menos os peixes, porque os peixes não vão conseguir perceber esse movimento brusco, né? Porque eles percebem pela sua linha lateral, que é um sistema sensorial ali que eles têm. Então, esse focinho comprido desses animais que se alimentam de peixes, eles causam um menor impacto nesse sistema de percepção de peixes e conseguem ter maior sucesso na captura. Então, acontece várias vezes ao longo da evolução. Ictiossauros evoluíram, Sim. golfinhos evoluíram, né? Crocodilianos evoluíram. Então, é bem convergência evolutiva. Pergunta número 10 do Tiago.
As síndromes como conhecemos são restritas apenas aos humanos ou é possível ver um cachorro com síndrome de Down ou um chimpanzé com síndrome de Turner e etc? Excelente pergunta. E a gente estava até pesquisando sobre isso e tem várias imagens na internet que circulam, né? Talvez vocês já tenham recebido imagens assim como desses animais, por exemplo. Fala, veja que lindos os animais com síndrome de Down na natureza, como eles são incríveis e tal. Quando na verdade essas fotos aqui, elas são reais, os animais têm de fato essas características físicas, mas eles não têm síndrome de Down, até porque aqui você tem 2 felinos, e os felinos não têm o cromossomo 21. A síndrome de Down ela é caracterizada pela trissomia do 21. Então são quando, no nosso caso de humanos, pessoas nascem com 3 cópias do cromossomo número 21. Como os felinos não têm o cromossomo 21, eles têm pares, se não me engano, 19 pares de cromossomos, então só vai até o 19, então eles não têm como ter síndrome de Down, porque o próprio cromossomo não existe. Então o que seria isso aqui? Outras malformações, outros crescimentos ósseos diferentes, outras anomalias, sim, outras síndromes talvez, mas não. Podem ser síndromes, né? Então pode ter ali alguma trissomia de algum outro cromossomo, mas não ali o 21, que é o da síndrome de Down. Então, essa questão de síndromes cromossômicas, de uma maneira geral, elas podem acontecer em outros animais também. Não é exclusivo dos humanos. Agora, em relação à síndrome de Down propriamente dita, ela já foi reportada, assim, em um chimpanzé de cativeiro. Então, eles analisaram os cromossomos desse chimpanzé, e aí eles viram uma trissomia, né? Então 3 cromossomos ali ao invés de 2, só que no caso foi no cromossomo 22. Por quê? Porque os chimpanzés, eles têm um par de cromossomo a mais do que a gente, então do que nós humanos. Então essa trissomia no 22, no caso deles, seria equivalente à trissomia do 21, no nosso caso. E aí no caso desse indivíduo aqui, ele saiu com os mesmos efeitos biológicos do que saem os nossos bebês com trissomia do 21. Então ele teve problemas cardíacos, ele teve problemas de visão, ele teve problemas de sociabilidade para se agrupar junto com os outros. Então exatamente os mesmos tipos de consequências dessa trissomia que a gente vê nos humanos também. Sim. Então por isso nesse caso foi chamado de síndrome de Down nos chimpanzés. A pergunta imensa aqui do Clóvis, né? Mas basicamente ele pergunta se tem algum plesiosauro policotilídeo do Maastrichtiano superior, né? Da última partezinha ali da era mesozoica, né? O que aconteceu, por que esses bichos foram extintos? Foi uma pergunta, uma das mais específicas que a gente já teve que responder por aqui. Específica. Mas eu fiquei curioso, eu fiquei lendo e falei, vamos responder ou não? Não sei, mas aí... Vamos responder. Vamos responder, porque ficou me intrigando por muito tempo essa pergunta. Inclusive, quando estava pesquisando, eu encontrei essa imagem aqui no Reddit, que eu até ia perguntar se é sua mesmo, Clóvis, porque tá assinada lá como usuário Clóvis227, e aqui você assina também como Clóvis Padilha, então... Eu até perguntando se foi você mesmo que fez ou se não, é só uma coincidência. Mas os plesiosauros policotilídeos, eles são esses animais aqui, que eles são do grupo dos plesiosauros, né? Que você tem tanto plesiosauro de pescoço comprido como de pescoço curto, e eles tinham um focinho bem compridinho. E quando a gente olha aqui no gráfico de diversidade, né? Aqui você vê o Cretáceo terminando aqui em cima, você vê que 2 grupos de plesiosauros chegaram até o finalzinho do Maastrichtiano, que é o último ponto ali, e outros grupos foram extintos antes desse finalzinho. Não só os policotilídeos, mas alguns elasmosaurídeos, alguns aristonectíneos também. E por que isso aconteceu, né? Bom, primeiro que o Maastrichtiano foi um momento em que você tem um clima global já resfriando e ficando cada vez mais seco. Porque a era mesozoica, de uma maneira geral, foi uma era muito quente. Você não teve nenhuma era do gelo dentro da era mesozoica. Você teve períodos muito quentes no planeta, só que conforme você vai avançando em direção à era cenozoica, você já vai perdendo mais desse calor e o planeta já vai resfriando. E você vê várias linhagens de plesiosauros perdendo sua diversidade aqui, antes de chegar nesse final.
Então pode ser que esses plesiosauros estavam perdendo diversidade por conta das mudanças climáticas que estavam acontecendo aqui. Você até cita o caso de um plesiosauro, né, do Harosaurus, se eu não me engano aqui, você cita como formação rarana, mas pelo que eu vi aqui, ele estava na formação Muocar, né, também ali na Jordânia, se eu não me engano, que é uma formação que realmente ali do Maastrichtiano e do Paleoceno, do primeiro momento logo da era Cenozoica aqui. Então ele realmente é uma formação que tem ali, nesse finalzinho de era Mesozoica, comecinho de era Cenozoica, só que ao mesmo tempo é um bicho só que foi descrito num artigo sem peer review, né, sem a revisão por pares, então talvez a identificação desse animal esteja errada. Até tentei encontrar mais fotos, outros trabalhos citando ele e não acho. É só um pedacinho, né, de uma mandíbula com dentes ali. Então pode ser, por conta de ser um artigo sem peer review, que não é um policotilídeo, na verdade. Precisaria de uma análise especializada, de alguém especialista em plesiosauros, para dizer. Mas você também perguntou, será que eles tinham sobreposição de nicho com os mosasauros? E aí encontrei um artigo bem interessante falando sobre possível sobreposição de nicho entre mosasauros e plesiosauros. E é um artigo que ele vai utilizar o formato dos dentes para ver essa ocupação, a morfologia dos dentes, para ver dentro de um gráfico parecido com o que a Amanda fez no doutorado dela. Sim. E vai vendo onde que tem uma possível sobreposição. E de acordo com esse trabalho, você tinha alguns grupos de mosassauros que poderiam estar competindo com esses plesiosauros. Um deles é o grupo dos tilossauríneos. Só que, curiosamente, os tilossauríneos também estavam perdendo muita diversidade já em direção ao final da era Mesozoica. Então, quem estava ganhando diversidade dentro do grupo dos mosassauros eram os mosasauríneos. E por conta disso, a gente acha que possivelmente a competição direta não deve ser o fator que está explicando essa diversidade diminuindo dentro dos plesiosauros. Possivelmente são as mudanças climáticas já relacionadas ao resfriamento do mundo, relacionadas aos continentes entrando nas suas posições mais atuais. Bem complexa a pergunta. Sim. Pergunta agora do Vic BR. Entrando no mundo dos fungos e de referências, gostaria de perguntar o que anda sendo motivo de preocupação. Queria saber se com a chegada da ebulição, né, desse aumento das ondas de calor na Terra, fungos como o Cordyceps ou outros que infectam seu hospedeiro poderia vir a evoluir e talvez impactar nós humanos. Bom, lembrando que o Cordyceps é um fungo bem famoso por conta do jogo The Last of Us. E da série agora, que virou né? a série agora, de sucesso, maravilhosa, onde esse fungo, ele parasita, no caso da ficção, né, do jogo, da série, seres humanos e meio que transformando eles em zumbis. Esse fungo, ele existe na realidade, mas ele não infecta seres humanos, ele infecta insetos, então não temos essa possibilidade. É muito longe geneticamente. Muito remota, tá? A gente pode até ter uma epidemia maior de Cordyceps, mas infectando, né, outros organismos e não infectando seres humanos. Muito dificilmente. Muito dificilmente, tá? Não vamos trabalhar com essa hipótese. Mas essa questão dos superfungos, que são super resistentes e que infectam humanos, é algo que preocupa a gente sim, tá? Preocupa a comunidade científica, porque a gente sabe que sim, o aumento da temperatura da Terra, ela pode favorecer o desenvolvimento de alguns fungos Sim. que gostam de uma temperatura mais elevada, então a gente pode sim desenvolver pandemias de fungos no futuro por conta dessas questões ambientais, do aquecimento ambiental. E fungos, né, inclusive, que são super tolerantes, como é o caso desse aqui, né, da Candida auris, que é o que chamam... Igual a gente não tem as superbactérias, que são bactérias resistentes a antibióticos, você tem também os superfungos. São fungos tolerantes aos antifúngicos que a gente utiliza na medicina humana. E esse é um caso de um fungo, né, dentro do gênero Cândida, que chama Candida auris, porque inclusive ele primeiro começou infectando o ouvido de algumas pessoas, na Ásia também, se eu não me engano, e aí depois ele acabou se espalhando pelo mundo. E é um fungo que tem uma taxa de letalidade muito alta, ridiculamente, acima de 50% a taxa de letalidade dele,
E ele é um fungo parente de outros fungos que também infectam humanos. Sim, então o gênero Cândida, ele está associado à candidíase, né, que é o aumento dos fungos ali dentro do trato reprodutivo, né, dentro da vagina das fêmeas, das mulheres, né? E tem também o gênero Cândida que causa o sapinho, né? O famoso sapinho ali que tem na boca, principalmente em crianças. Então, Cândida é um gênero, assim, nossa, diverso, espalhado, resistente. Então, tem essa preocupação, sim, tanto com a Cândida como com outros fungos. Mais uma das consequências do aquecimento global e das mudanças climáticas. Sim. Pergunta agora de Dainink. Já encontrei serpente marinha no litoral norte de São Paulo, né? A gente comentou no outro vídeo que não era uma serpente, né? Ele falou, ela era preta e branca e tinha uns 1,70 m de comprimento. Se não tem no Atlântico, o que era então? Não era uma serpente terrestre, pois a cauda era achatada, especificamente para locomoção aquática. Muito provavelmente você estava vendo uma moreia. Uma moreia. Então as moreias, elas têm esse corpo bem alongado, bem serpentiforme, e muitas pessoas confundem as moreias com peixes. Não só moreias. Aliás, com serpentes, né? Elas são peixes, né? Olha eu aqui viajando. Muitas pessoas confundem o peixe-moreia com serpentes, justamente porque tem essa convergência evolutiva de formato ali do corpo. Não só as moreias, tá? Tem outros peixes que têm esse corpo alongado. E o fato é que existem moreias que têm o corpo, a coloração do corpo, com um padrão muito parecido da serpente marinha, ali do Pacífico. Que é essa aqui do meio, aqui, ó. Então, aqui no meio a gente tem a serpente marinha, e aí as fotos da direita e esquerda são moreias. Essa foto aqui da esquerda, essa moreia aqui, Myrictis, ela se parece muito com a serpente marinha, então realmente pode causar muita confusão, só que ela é uma espécie do Indo-Pacífico também, não é uma espécie aqui do Atlântico. Aqui no Atlântico nós temos também moreias da mesma família, né, do mesmo gênero da Myrictis, só que não são tão parecidas assim com a serpente marinha. Mas pode ser que tenha tido essa confusão, sim, né? Como essa espécie aqui da foto da direita. Que é um outro gênero, né? Também tem, olhando de embaixo d'água, sem enxergar as cores direito, pode ser. Outra coisa que a gente imaginou, essa Myrictis aqui, não é raro encontrar ela em aquarismo. Em aquários, pessoas que têm um aquário em casa. E se você viu uma dessa particularmente, seria um relato até interessante, porque pode ser que alguém tenha soltado no mar. Então pode acabar virando mais um caso de um animal invasor que causa vários problemas. Sim. Né? Pergunta agora de Alec Rex. Os temnospôndilos podem ser considerados anfíbios? Depende do que você considera como anfíbio, né? Se você considerar só como o modo de vida anfíbio, aí sim, eles tinham um modo de vida anfíbio, vivendo tanto na água como na terra. Mas se você considerar o grupo dos anfíbios do jeito que a gente conhece hoje, o grupo dos lissanfíbios, né, que são os anfíbios atuais, sapos, salamandras e cecílias, aí não, eles não fazem parte do grupo desses anfíbios. Eles, dependendo do trabalho, eles podem ser considerados como próximos dos anfíbios ou mais afastados dos anfíbios, mas eles não estão dentro do mesmo grupo dos anfíbios modernos. Justamente. E uma curiosidade é que o maior temnospôndilo da história, ele é brasileiro. É do Brasil, é o Prionosuchus. Um bicho bem grande aqui do Brasil, podendo chegar até uns 4 metros de comprimento. Até mais, ele chegava até acho que uns 7, 8 metros, assim. É verdade, um pouquinho maior. Bicho imenso, né? Sim. Pois é, e é um temnospôndilo, né? É um animal, não é um réptil, mas ele é um tetrápode que tá ali nessa intersecção entre o ambiente aquático e o terrestre, né? Então, nesse modo de vida né? Anfíbio. E é mais antigo que os dinossauros. Sim. Pergunta 15. Gostaria de saber mais sobre a floresta antiga que foi encontrada em uma caverna na região de Guangxi, na China. Ainda não encontrei matérias falando da fauna local, pois gostaria de saber o quão antigo as plantas seriam. Não sei se houve uma expedição para estudar mais a fundo esse lindo lugar. E mande um abraço para mim, Douglas, e para minha namorada Alice. Sempre assistimos vocês na hora da janta. Um abraço, Douglas e Alice. Um abraço para vocês dois, Douglas e Alice. E que o Zomundo continue acompanhando vocês por muitas e muitas jantas. Muito bem, a gente não conhecia também
essa floresta, a gente foi pesquisar para saber, nossa, que floresta antiga que é essa. E na verdade não é relativamente uma floresta antiga. O que acontece é que é uma floresta, toda uma região que se forma no ambiente de karst. O que é o karst? É o ambiente que acaba formando cavernas. Sim. São tipos de rochas sedimentares muito em particular, onde o sedimento que gruda, o cimento que gruda os sedimentinhos ali, que forma a rocha, ele é dissolvido com ácido. E aí o que acontece? Quando chove, a água que está caindo do céu, ela vai absorvendo um pouco do gás carbônico que tem na atmosfera e ela vai caindo mais ácida. Conforme ela cai, esse pouquinho de ácido que tem começa a dissolver lentamente o solo, vai penetrando dentro da rocha, criando um caminho que vai dissolvendo. Isso, claro, em 1 ano, 2 anos não faz nada, mas ao longo de milhões de anos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, até que desaba. Que desaba, forma uma caverna. Exatamente, forma uma caverna. Só que o que aconteceu? Depois de formar essa caverna, né? Depois de colapsar, formar essa depressão, ela começou a ser colonizada ali pela vegetação, que começou a se espalhar por essa região aqui depois desse desgaste, dessa queda. Só que é uma vegetação ali bem específica, porque são árvores que são bem altas, justamente porque, como tá num ambiente ali mais fundo, não tem muita luz do sol chegando ali. Então, essas árvores que se desenvolvem, que crescem, elas são altas justamente para captar ali a maior quantidade de luz possível, né? Sim. Então elas tiveram essa adaptação que favoreceram. E isso, toda essa formação, na verdade, é um abismo. Sim. Isso se forma aqui no interior de São Paulo, mais para a região sul, indo para o Paraná, tem vários abismos, tem várias cavernas, né? Então tem vários ambientes como esse no mundo. É que esse é um abismo que tem uma boca muito grande, né? A abertura inicial dele é enorme. São 350 metros o tamanho dessa boca aqui, é enorme, e com 200 metros de profundidade. Muito profundo, É muito profundo. É um lugar muito interessante, a gente achou muito interessante e bonito também. Muito bonito fica aqui, né, para enxergar, mas provavelmente a vegetação e os animais que habitam lá não são nada mais do que os mesmos que habitam ali ao redor. E este aqui foi mais um vídeo do nosso querido quadro Zoomundo Responde. Para que a sua pergunta tenha chances de aparecer aqui nesse quadro, faça ela utilizando a hashtag ZooMundoResponde em qualquer vídeo nosso. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.